E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, canal Tem Facundo na América, ó, aquele like gostoso aí para dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu lhe peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. E ó, me acompanhe também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, isso, tem a fanpage Tem Facundo na América. Isso é importante porque muitas vezes o YouTube não envia notificação. E como eu sempre já falo aqui, toda vez que eu coloco um vídeo, eu vou e informo nas outras redes sociais. Assim você não perde nenhuma publicação do nosso canal. Gente, o assunto do vídeo de hoje tem a ver ainda com esse drama, digamos assim, envolvendo o brasileiro Danilo Malandragem. Só que hoje o assunto são os comentários que eu tenho encontrado nos vídeos onde eu faço a cobertura desse acontecimento. Primeiro eu quero agradecer a todos que me parabenizaram por estar tentando e pelo visto estar conseguindo levar sobre essa matéria a informação isenta de uma opinião pessoal, relatando exatamente o que está acontecendo e não o que eu desejo que aconteça. Entendo sim que alguns youtubers, e isso é natural, estejam tratando desse assunto com uma carga ou maior de ironia, ou até mesmo, infelizmente, com uma carga maior de ódio, o que não é positivo, pois em nada esclarece. Aquelas pessoas que estão vindo no canal para ficar falando que eu estou querendo crescer o canal Tem Facundo na América na desgraça do Danilo, eu quero explicar o seguinte: toda a mídia vai focar em assuntos que sejam relevantes e notórios. Vou dar um exemplo muito recente no Brasil, o caso da barragem da Vale do Rio Doce em Brumadinho. Ao passo que aquilo aconteceu, o que é que houve na mídia no território brasileiro? Jornais impressos, internet, telejornais. Não se falava de outra coisa. E por quê? Porque era um assunto relevante. O caso do Danilo Malandragem é também, dentro desse cenário, notadamente do YouTube, algo relevante. Ele era um youtuber, porque ele não morreu, é um youtuber com mais de 140 mil inscritos. Então é natural que essa notoriedade, essa quase condição de celebridade fosse dominar os vídeos, né? Como o tema fosse dominar os vídeos no YouTube. E tanto é o fato que basta ver a totalidade de visualizações. Se o assunto não fosse do interesse da comunidade brasileira, esses vídeos estariam o quê? Tendo 30 mil visualizações? Claro que não. Claro que não. A outra coisa que vocês precisam entender, esses que estão fazendo esse tipo de crítica, é que todo YouTube faz vídeo para ter views. Não importa qual seja o assunto do malandragem, seja uma análise da economia do país, seja um vídeo sobre imigração, ou seja algo sobre política. Porque quem não quer visualizações não tem canal no YouTube. Vai escrever tudo em um diário e guardar na gaveta do criado mudo ao lado da cama. Essa é a razão. Todo YouTube quer visualizações. É simples dessa forma, tá ok? Uma outra coisa que eu quero destacar aqui também são os comentários recheados de ódio. Ódio tanto em relação ao acusado, como também em relação, não somente a mim, mas a alguns outros youtubers, que eu também tenho assistido vídeos de outros. Gente, vocês que estão agindo dessa maneira em nada contribuem nem para a apuração, né, do caso dele, e muito menos para a imagem da sociedade, da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Esse é o grande problema. Muitas pessoas gostam de ficar dizendo o tempo todo: ah, brasileiro não presta, ah, que o brasileiro isso, ah, que o brasileiro onde vai faz, né, merda e tal. Gente, vamos parar com isso. Você que faz esse tipo de crítica, esquece que você é um cidadão brasileiro. A gente precisa, sabe, respeitar um pouco mais a nossa própria natureza. Existem pessoas que cometem erros, que cometem crimes,
São de todas as diversas nacionalidades. Os presídios aqui na América não estão cheios de imigrantes, não. Estão cheios de cidadãos americanos que cometem crimes todo santo dia. E você não vê o americano em nenhum momento falando que o cidadão americano é o pior tipo de pessoa da face da terra. Mesmo tendo entre eles assaltantes, assassinos, traficantes, né, estupradores. Eles têm tudo isso aqui do mesmo jeito. É como eu digo, aqui existe polícia. Se aqui fosse um paraíso, não haveria policiais, porque não haveria crimes. Vocês conseguem entender? Então vamos tentar respeitar um pouco mais a nossa condição de brasileiro. Vamos evitar que nós mesmos saiamos por aí falando mal da nossa gente. Tem que acabar com isso, tá ok? Quanto à situação do Danilo, uma coisa que eu não fiz em nenhum outro vídeo, vou fazer agora, que é falar qual é a minha percepção do caso, né? Ou seja, o meu desejo é que eu gostaria sim, muito que ele fosse inocente. Não vou negar isso a vocês, mas em nenhum momento eu vou querer que ele seja inocentado. Vocês estão entendendo? Porque tem absurdos aí. Eu li comentários de pessoas falando que alguém teria colocado as fotos, os vídeos no computador dele. Meu Deus, isso é uma sandice. Ele próprio confessou que gravava as relações. Então, se ele gravava as relações, como é que alguém, uma terceira pessoa, foi lá e colocou no computador dele? Sabe, não faz sentido. Chega a ser uma burrice falar isso. Mas eu repito, o meu desejo de que gostaria que ele fosse inocente não é o suficiente para querer que ele seja inocentado. Eu quero sim que a justiça seja feita. Eu quero sim que a promotoria apresente as provas que reuniu, que no dia do julgamento haja a aferição de tudo e que ele receba um tratamento conforme a lei determina. E ele sendo culpado, ele sendo condenado pelo crime do qual ele é acusado, que ele vá cumprir a pena. Ou seja, que se obedeça à lei. Sem lei vira anarquia. Sem lei vira balbúrdia. E na balbúrdia não há ordem. E sem ordem há o caos. Peço a você também que não determine, e muito menos, no caso, avalie o canal Tem Facundo na América exclusivamente por essa cobertura. Apesar de a maioria dos comentários estar elogiando, e isso sou muito agradecido, peço também a você que está, digamos assim, elogiando a cobertura que eu estou dando a esse fato, que você também verifique meus outros vídeos sobre imigração, sobre política, economia, né? E algumas outros vídeos de temas que não estão focados nesses que eu destaquei. Por quê? Porque só assim você vai entender e poder fazer um juízo melhor e definir se você seguirá aqui no nosso canal ou se você não irá seguir. Por quê? Porque nós não vamos agradar a todo mundo. Mas eu tenho sim um compromisso de estar sempre levando uma informação independente e não importa sobre qual assunto. Não importa se o assunto é de política brasileira, americana, economia, nada disso. Meu compromisso é com a verdade. Essa verdade poderá muitas vezes não ser do seu agrado, mas aí é que eu lhe reivindico o direito e o respeito à democracia, pois somente na democracia há respeito ao contraditório. E que se você não concordar com algo, com opinião minha, não se preocupe, pois não é meu objetivo formar unanimidade. O meu objetivo é fazer com que as pessoas que assistam meus vídeos tenham uma reflexão sobre o assunto. Se ela vai concordar comigo ou não, sabe? É direito de cada um. Agora que você respeite quando alguém disser algo que você não concorda.
E sabe por quê? Porque quando você disser algo que as outras pessoas não concordem, você com certeza vai querer ouvir uma resposta respeitosa, mesmo que contraditória à sua opinião, e não xingamentos e tudo. Quem xinga não tem argumento, e quem não tem argumento é quem não pensa. E isso nós não podemos seguir com essa linha. Os comentários no grupo tem vários que eu não consigo nem responder, tanto pela quantidade de comentários como pela natureza dos comentários. O próprio YouTube está bloqueando comentários automaticamente devido à quantidade de ofensas, tanto ao acusado Danilo como a mim. Então, ou seja, vamos ser um pouco mais decentes. Essa é a palavra. Sejamos decentes, pois sendo decente, toda a comunidade brasileira vai passar a ser vista com melhores olhos, não somente aqui nos Estados Unidos, mas principalmente no próprio Brasil. E por favor, não falem mais que o brasileiro é a pior raça da face da terra, porque nós não somos. Nós não somos a pior raça da face da terra. Nós somos iguais a qualquer outra. A diferença é que existe alguns que fazem besteira, mas a grande maioria leva o nome do Brasil no peito e de uma forma que orgulha a nossa nação. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.